Quanto tempo mais para o abraço divino que seus pais precisam? Revelação profética em 40 dias. A noite estava envolta em um silêncio sagrado, interrompido apenas pelo murmúrio de Maria, que se ajoelhou em frente ao altar da igreja matriz. As velas lançavam um brilho suave, refletindo a esperança que pulsava em seu coração. O peso das doenças que afligiam seus pais a consumia, mas naquele instante, entre lágrimas e fervor, algo sobrenatural aconteceu. Sentiu como se uma luz penetrasse em sua alma, iluminando os cantos escuros da dúvida. Em 40 dias, eles serão curados. A voz ecoou em sua mente como um sussurro divino. A revelação era clara e poderosa, um abraço espiritual que a enchia de uma certeza indescritível. Após a vigília intensa, Maria não apenas orou, mas se tornou um farol de esperança para a comunidade. Ela compartilhou sua revelação com os membros da igreja, e a notícia se espalhou como um vento forte. "Um abraço divino virá", exclamava ela, enquanto alguns sorriam, maravilhados, e outros lançavam olhares desconfiados. O murmúrio de descrença começou a se espalhar, levantando dúvidas como sombras entre os fiéis. Seria a fé deles forte o suficiente para crer em um milagre tão grandioso? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Nos dias que se seguiram, cada visita ao hospital parecia acercar-se do sobrenatural. Maria viu seus pais, antes tão cheios de vida, lutando contra a fraqueza, mas sua fé se fortalecia. Ela coordenava orações coletivas, e a comunidade começou a se unir em intercessões vorazes. Quando abriam a Bíblia, as páginas pareciam brilhar, como se as promessas sagradas convidassem a um futuro luminoso. Os dias contavam, e a tensão aumentava à medida que o 40º dia se aproximava. Alguns, renascendo em fé, criaram votos de oração. Outros, porém, criavam armadilhas de ceticismo, tentando desacreditar a visão de Maria. As assembleias na igreja matriz se tornaram um verdadeiro campo de batalha espiritual, onde os gritos de fé ecoavam e cada clamor reverberava como um eco celestial. Finalmente, ao amanhecer do grande dia, a cidade inteira se preparava para um momento sublime. As pessoas vestiam camisetas brancas, símbolo de renovação. O aroma do incenso preenchia o ar, enquanto as vozes se uniam em um clamor coletivo, em busca da promessa celestial. Maria sentiu um arrepio percorrer seu corpo, um misto de ansiedade e esperança. O silêncio se fez entre os fiéis, cada um aguardando o milagre que estava por vir. E naquele instante, enquanto o coração da comunidade pulsava em batidas sincronizadas, uma luz suave começou a invadir a igreja. A fé coletiva se tornava palpável, mas a dúvida de algumas pessoas pairava no ar pesado como nuvens prestes a despejar chuva. Maria fechou os olhos, desejando ardentemente sentir aquele abraço que a revelação prometia. Um toque divino que poderia não apenas resgatar seus pais, mas também transformar toda a comunidade. O que poderia acontecer a seguir? As chamas da fé e da dúvida estavam prestes a colidir, e a resposta de Deus estava prestes a ser revelada. O ar estava carregado de expectativa. A luz que começou a invadir a igreja parecia dançar ao ritmo das batidas aceleradas dos corações dos fiéis. Maria abriu os olhos e, naquele momento, uma onda de calor a envolveu, como se Jesus mesmo estivesse passando por ela. Era um sinal,
uma confirmação da promessa que Deus havia lhe feito. As vozes clamavam em uníssono, engrossando a atmosfera com o poder da adoração. Cada oração ecoava como um grito de guerra, um grito pela intervenção divina. Maria olhou ao redor e viu rostos iluminados pela fé, alguns molhados de lágrimas, outros em um sorriso que não escondia a alegria. Os murmúrios e as palmas se tornaram um mar de esperança, em onde a dúvida começava a se dissolver. O pastor se aproximou do púlpito, e sua presença transmitia uma força que acalmava e elevava ao mesmo tempo. Hoje é um dia de vitória, proclamou ele, e as palavras reverberaram nas paredes da igreja, como se um eco celestial estivesse confirmando a verdade daquelas afirmações. Maria respirou fundo, sua alma vibrava com a certeza de que algo extraordinário estava prestes a ocorrer. A possibilidade de um milagre não era apenas um desejo, mas uma crença ardente, arraigada em seu ser. Então, o clima mudou. Uma brisa sutil começou a soprar, trazendo consigo um frescor que acalmava os ânimos. Maria sentiu o coração disparar. É agora, pensou. A luz que havia começado a brilhar na igreja pareceu centrar-se em um único ponto, e os olhos de todos estavam voltados para o altar, onde a presença de Deus se manifestava de uma forma palpável. À medida que a congregação cantava, um som novo começou a emanar da multidão. Todo o ceticismo e as dúvidas que existiam se tornaram como vapor, dissipados pela fé coletiva. E, de repente, um grito partiu de um canto da igreja. Era uma mulher idosa, que antes se mantinha em silêncio, curvada de dores. Eu estou curada. Sua voz cortou o ar como uma lâmina, e todos viraram-se para ela, a incredulidade se transformando em espanto e alegria. As lágrimas se misturaram a risos, e a mulher começou a dançar, seus braços levantados em louvor. Outros começaram a se erguer, tocados por aquele ato de fé. O milagre tinha iniciado, e a igreja não era mais apenas um edifício. Tornara-se um templo de prodígios. Maria sentiu uma onda de eletricidade passar por ela. O coração dela batia em harmonia com cada milagre que começava a brotar ao redor. Mas o que estava acontecendo com seus pais? Será que a promessa de cura se estenderia até eles? Maria fechou os olhos novamente, entregando seus pensamentos a Deus e pedindo pela transformação de suas vidas. Naquele clamor fervoroso, algo profundo começou a acontecer. As paredes da dúvida que cercavam seu espírito começaram a se desmoronar, dando espaço para um novo alicerce de fé. O milagre não é apenas para nós, é para todos, exclamou um jovem enquanto os aplausos ecoavam na igreja. Maria percebeu que aquele momento era maior que ela, era um chamado a testemunho e a transformação. Todos ali se tornavam agentes do divino, e a intercessão não só por seus pais, mas por toda a comunidade começou a crescer. No entanto, enquanto a celebração continuava, uma sombra sussurrou aos ouvidos de Maria. E se a cura para seus pais não viesse como ela esperava, seria necessário se mover em um nível mais profundo de fé? Com o coração acelerado, Maria se virou, sentindo um desafio se erguer. O que viria em seguida? A resposta da oração poderia surpreender. O que mais Deus estava prestes a revelar? A atmosfera dentro da igreja estava eletricamente carregada. A dançarina de alegria havia se tornado parte de uma celebração contagiante, e os corações pulsavam em um só ritmo. Maria, com a mente inquieta, sentia a pressão crescente de suas expectativas. Sua fé, antes robusta, agora parecia mesclada a incertezas. Tão perto e ao mesmo tempo tão longe, pensou, enquanto as vozes ao redor a envolviam em um manto de adoração. As luzes, que antes pareciam flutuar soltas, agora começaram a deslizar como um rio, dirigindo-se para o altar, onde o pastor estava em plena comunhão com o Espírito. Ele ergueu suas mãos
e pediu que todos se unissem em oração. Maria se sentiu compelida a se juntar a eles, cada fibra de seu ser clamando por um milagre não somente para ela, mas principalmente por seus pais. Deus, por favor, toca neles, repetia em seu coração. Então, um silêncio profundo tomou conta do espaço. A congregação absorveu a mudança e as vozes que antes eram um coral estrondoso se tornaram sussurros reverentes. Era como se o próprio céu tivesse descido, pairando sobre eles, aguardando o momento certo para se manifestar. Foi nesse instante que o pastor, com uma voz carregada de autoridade, pediu que todos buscassem um significado mais profundo em suas vidas. Seus olhos brilharam com uma luz divina enquanto ele proclamava: Deus está prestes a revelar sua verdade. Preparem seus corações. O que isso significava? Maria sentiu uma onda de ansiedade se misturar à esperança. Um suspiro coletivo ecoou na congregação, enquanto muitos começavam a sentir que eram parte de um plano maior. As mãos se uniram e as cabeças se baixaram. Juntos, elevaram um clamor a Deus, assim como o povo de Israel havia clamado no deserto. Maria, imersa em suas próprias orações, relembrou o que seus pais enfrentavam. As dores, as limitações, os dias intermináveis de ansiedade e insegurança. Um aperto no peito a abraçava ao perceber que o tempo estava se esgotando. Quanto tempo mais? Questionou em pensamento, quase em um grito silencioso. De repente, uma visão apareceu diante de seus olhos fechados. Era uma luz brilhante, semelhante à que estava sobre o altar, mas tinha um calor diferente. Era um calor que curava. Ele começava a emaná-la ao redor de sua mente e logo se aventurava para dentro de seu ser. 40 dias, sussurrou uma voz interna, tão suave e clara como o cantar dos pássaros ao amanhecer. Em 40 dias, você verá a manifestação do que pediu. Maria sentiu um choque percorrer seu corpo. 40 dias. O que isso significava? Era um tempo de espera, de expectativa. No entanto, também era um convite a algo maior. Olhando ao redor, percebeu que muitos ali necessitavam de milagres. O que Deus estava planejando? Estaria essa promessa não apenas ligada a ela, mas a toda a congregação? A adrenalina da revelação tomou conta de seus pensamentos. Ela sabia que a fé não era uma espera passiva, mas um ato de confiança e ação. Era hora de se unir com outros e interceder de forma intensa. Com isso, Maria se levantou e olhou para o pastor. Ele, parecendo ler sua expressão, inclinou-se levemente como se apresentasse um sinal. Oh, como será glorioso! Exclamou uma mulher perto dele. Essa é uma nova manhã de vida, ecoou outra. Assim, um sentimento comunitário começou a pulsar. Nas próximas semanas, Maria decidiu que se tornaria um agente de fé, buscando ouvir e orar com os outros. Aquela realidade de 40 dias poderia ser revolucionária, mas no fundo, um fio de dúvida ainda persistia. E se a promessa não se cumprisse? Maria tomou coragem e decidiu que poderia ser um canal de bênçãos, mas... E seus pais? A incerteza apertava seu coração. Não podiam simplesmente esperar por um milagre. Era preciso meio e caminho. O que mais Deus estava prestes a revelar? Estava ela realmente preparada para o que viesse a seguir? A manhã seguinte amanheceu com um aroma de chuva nova, trazendo um sopro de esperança que pairava sobre a cidade. As nuvens carregadas prometiam bênçãos e o coração de Maria pulsava no compasso da expectativa. Nos dias que se seguiram à revelação em sua oração, a ideia de 40 dias permeou seus pensamentos como um mantra de renovação. Ela decidiu que iria começar um grupo de oração na sua casa, convidando irmãos que também buscavam por milagres e transformações em suas vidas. A proposta era simples. Cada um traria um pedido e juntos intercederiam, criando um espaço sagrado de comunhão e fé.
Os rostos que ela via eram conhecidos. Pessoas que compartilhavam risos e lágrimas nos cultos, agora se tornariam coparticipantes de algo maior. Os primeiros encontros foram marcados por uma atmosfera de sinceridade e vulnerabilidade. As orações eram fervorosas e cada clamor ecoava como um fogaréu no coração do grupo. Maria apresentou a situação de seus pais. E ao compartilhar sua história, todos puderam sentir a carga que ela carregava. Muitos não tinham respostas definitivas, mas estavam dispostos a buscar a face de Deus junto dela. Durante uma dessas reuniões, um jovem chamado Lucas, que era novo na congregação, levantou-se e com a voz trêmula disse: "Eu sinto que essa promessa de 40 dias é um desafio, não só para nós, mas algo que Deus quer usar para mostrar a glória dele em nós." As palavras dele ecoaram na alma de Maria. Era como se ele tivesse dado nome àquela inquietação que habitava seu espírito. A transformação não se daria apenas nos milagres, mas também no caminho que trilhariam juntos. As semanas foram passando, e a comunhão criada entre eles crescia, assim como seus relatos de experiências de fé. Maria começou a perceber que seus amigos também estavam vivendo pequenas vitórias. Ana, uma mãe angustiada pela saúde de seu filho, vinha a cada reunião com um sorriso renovado e, em conversas privadas, contava sobre como sentia a presença de Deus de forma muito mais intensa. Os 40 dias se aproximavam e, no último encontro antes do dia marcado, ela sentiu uma urgência no coração. "Precisamos fazer algo que simbolize nossa fé", disse ela, com os olhos brilhando de entusiasmo. O grupo decidiu então fazer uma oração em um parque próximo, onde todos pudessem, em um gesto coletivo, entregar seus pedidos ao céu, literalmente levantando as mãos ao alto. No dia da oração, o parque estava repleto de pessoas. A atmosfera estava densa, mas algo mais que isso. Era um sentimento de expectativa palpável, como se o universo inteiro estivesse aguardando por esse momento. Maria sabia que aquela ação transcenderia a simples formalidade de um ato religioso. Era um clamor que subia aos céus, trazendo a esperança da sua geração. Enquanto oravam, a luz do sol se abriu entre as nuvens, lançando raios dourados sobre o grupo. As vozes se elevaram em uníssono, e Maria sentiu o coração dilatar de amor e fé. As lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto, mas não eram apenas de tristeza. Eram de um agradecimento profundo pela união que haviam construído. Quando a oração terminou, um silêncio reverente tomou conta. Maria respirou fundo, sentindo uma paz inexplicável dentro de si. O que estava por vir? Os 40 dias tinham se tornado não apenas uma marca no calendário, mas uma jornada espiritual de coletividade. Olhou para as faces ao seu redor, cada uma refletindo esperança, mas algo silencioso ainda a perturbava. Os pensamentos sobre seus pais não se dissiparam. Como saber se todos ali estavam preparados para o que Deus estava prestes a fazer? Com essas inseguranças borbulhando dentro dela, uma nova pergunta surgiu. E se a manifestação não fosse apenas sobre voltar à saúde de seus pais, mas sobre algo ainda mais profundo? O que isso tudo significava para a vida dela e desses amigos que se tornaram família? A expectativa estava no ar, prontos para um toque divino, mas a verdade da espera era um mistério. Maria acordou naquela manhã com um peso no coração. O dia prometia ser especial, mas a sombra da incerteza sobre seus pais ainda pairava sobre ela. Com o grupo de oração se aproximando do fim dos 40 dias, a pressão aumentava. Ela sabia que os milagres poderiam acontecer a qualquer momento, mas e se não acontecessem? Ainda assim, decidiu colocar um sorriso no rosto. Ao chegar na sala, encontrou Lucas já esperando. "Oi, Maria. Estava pensando em como a nossa fé cresce a cada dia. O que você está sentindo hoje?" Ele perguntou, com sinceridade nos olhos. Maria respirou fundo e sorriu.
Sinto que estamos prestes a ver Deus fazer algo incrível. Mas, ao mesmo tempo, tenho medo. Medo de não ser o que esperávamos. E se a resposta não for a que desejamos? Confessou, a voz levemente embargada. Às vezes a resposta que vem é diferente do que pedimos. Mas isso não significa que não seja boa, Lucas disse, com um brilho nos olhos. Deus tem um plano e temos que confiar nele. Com essas palavras, algo começou a mudar dentro de Maria. Sim, a confiança poderia ser a chave. Então resolveu fazer o que sempre a ajudava: orar. Correu até o canto da sala, afastou tudo ao seu redor e se ajoelhou. Em um murmúrio silencioso, clamou a Deus, pedindo clareza e paz em meio à tempestade. Enquanto isso, os outros membros do grupo começaram a chegar. Ana foi a primeira a se juntar a eles, trazendo uma energia contagiante. Hoje é o grande dia, não é? Estou tão animada para compartilharmos nossos testemunhos. A empolgação dela parecia iluminá-los. Conforme cada um chegava, as conversas se enchiam de expectativa. Os pedidos de oração ganhavam forma e cor, refletindo o desejo ardente de cada um em ver transformações. Havia alguém que lutava contra vícios, outro que buscava emprego, e, claro, Maria que implorava pela saúde dos pais. Essas histórias se entrelaçavam, formando um todo poderoso. Antes de começar a oração, Maria se levantou e olhou nos olhos de cada um. Eu sei que estamos aqui por motivos diferentes, mas o que estamos buscando é um só: a intervenção divina em nossas vidas. Hoje vamos clamar juntos como um só corpo, um só espírito. Todos acenaram assentindo e se uniram em círculo, mãos dadas. A atmosfera ficou densa, como se a própria presença de Deus estivesse ali. Assim que Maria iniciou a oração, um misto de fervor e temor tomou conta do grupo. As vozes cresciam, como um coro angelical, e o poder da oração parecia romper as barreiras físicas. Quando chegaram ao final, Maria teve uma impressão súbita. Vamos cantar um cântico de louvor. Precisamos celebrar a fé que temos, não importa o resultado. A proposta foi recebida com alegria. Cantar parecia liberar aquela carga emocional que todos tinham carregado. Enquanto as melodias subiam aos céus, Maria percebeu que algo estava mudando. Cada nota estava preenchida com esperança e determinação, e as inseguranças aos poucos se dissipavam. O ambiente vibrava. As nuvens lá fora tinham se aberto, permitindo um vislumbre do sol, refletindo a luz nas expressões dos que ali estavam. Após a música, um silêncio reverente tomou conta novamente. Maria sentiu algo especial. A paz que antes faltava, agora estava presente, como um abraço caloroso que a envolvia. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que o tempo estava passando. E se o que estava por vir fosse a resposta que todos esperavam, mas ainda assim trouxesse mudanças mais profundas que todos imaginavam? Quais segredos Deus estava prestes a revelar? Com essas perguntas ardendo em seu coração, Maria respirou fundo e agradeceu, mesmo na incerteza. O que mais poderia acontecer naquela jornada espiritual? Um profundo silêncio envolvia o grupo, quase palpável. Maria olhou ao redor. As expressões das pessoas refletiam a mistura de esperança e ansiedade que também lutava dentro dela. O que mais poderia acontecer? Poderia Deus estar prestes a agir de uma forma que ela nunca imaginara? Nesse momento, um leve zumbido começou a preencher o ambiente, como se houvesse uma eletricidade no ar. Ana, a mais sensível ao que acontecia ao seu redor, se aproximou e disse: "Sinto que algo especial está prestes a acontecer. Alguma coisa está mudando." Maria aqueceu, sentindo seu coração pulsar mais forte. Aquela não era apenas uma reunião, era uma convocação ao divino. Eles estavam em um limiar, e a presença de Deus parecia mais forte a cada segundo.
Várias vozes começaram a dialogar com Deus, cada um derramando suas súplicas e esperanças, como se estivessem lançando sementes ao solo fértil da fé. Lucas, percebendo o impacto emocional, ergueu a voz. Amigos, vamos não só orar por nós mesmos, mas também por aqueles que estão longe, por aqueles que precisam do amor de Deus em suas vidas. Pensem nos seus pais, nas suas famílias. Vamos nos unir em fé, porque a força do coletivo é poderosa. Todos a sentiram, e a intensidade da oração se elevou ainda mais. Maria sentiu lágrimas brotarem de seus olhos. O sentimento de solidariedade e amor era tão forte que parecia envolver cada membro do grupo em um manto espiritual. Sim, vamos juntos clamar por cura, por libertação, por milagres, exclamou. Os murmúrios se entrelaçavam e criavam uma melodia poderosa. Maria fecha os olhos, se permitindo sentir cada palavra e pensamento flutuar como nuvens cheias de possibilidades. Ela imaginou seus pais, juntos, saudáveis e sorridentes. A visão trazia um conforto profundo, uma certeza de que Deus estava envolvido em tudo aquilo. Em meio a essa unção, a voz de Ana se destacou através da agitação. Eu creio que Deus está me mostrando algo, uma imagem. Não sei exatamente o que significa, mas sinto que está ligado à impotência que muitas vezes sentimos. Um sentimento de que, às vezes, não fazemos o suficiente. A sala silenciou, enquanto todos a ouviam atentamente. Às vezes, pensamos que somos pequenos demais para que Deus se preocupe conosco. Sentimos que nossos problemas são grandes demais. Mas Ele diz que nossos lamentos não caem em vão, que mesmo a menor oração é ouvida, continuou Ana, sua voz tremendo de emoção. O ambiente ecoava a convicção de Ana. Ali, a fé, como um grão de mostarda, parecia se multiplicar. Maria sentiu algo despertar dentro dela, como se uma porta estivesse se abrindo, permitindo que a luz divina entrasse em sua vida de maneira mais intensa. O medo começou a se dissipar, dando lugar a uma expectativa crescente. Mas nesse momento emocionante, algo singular ocorreu. Uma luz tomou conta do canto da sala, esquentando o espaço onde estavam. As pessoas começaram a olhar para aquele ponto fulgurante. O calor parecia se espalhar, e uma sensação de paz imensurável inundou o ambiente. Olhem! Alguém gritou, apontando para o centro da luz, que parecia pulsar em um ritmo harmonioso, quase como um coração bate. É Deus se manifestando entre nós. Os olhares se cruzaram e um arrepio foi sentido por todos. Maria sabia que aquele era um momento que ficaria gravado para sempre em suas memórias. Mas o que isso significava? Era a sua resposta iminente? A luz começou a desvanecer, mas a presença de Deus permaneceu, tocando cada um de maneira pessoal. Os corações estavam agora mais abertos e cheios de esperança. Enquanto um novo silêncio sagrado se instaurava, Maria ficou em apuros, percorrendo a mente com perguntas. Como será essa resposta? O que mais está reservado? O dia dos 40 dias estava chegando ao fim, mas a jornada estava apenas começando. Ela olhou ao redor e, com um misto de expectativa e temor, sussurrou para si mesma. Estamos prontos para a revelação. O que mais Deus tem a nos mostrar? No silêncio que se seguiu à manifestação da luz, um sentimento de expectativa pairou no ar. Maria sentia o coração acelerar e o calor da presença de Deus, embora a luz tivesse diminuído. Era como se a essência daquela experiência ainda vibrasse ao seu redor, envolvendo cada um com amor e encorajamento. Deus está entre nós, murmurou Lucas, e sua afirmação trouxe um eco de afirmação no grupo. Um por um, as cabeças se viraram em direção à fonte da luz, como se esperassem uma nova ordem ou uma confirmação do propósito que estavam prestes a descobrir. Ana, ainda absorta na contemplação, finalmente quebrou o compilado silêncio. O que eu vejo é uma estrada, uma jornada cheia de desvios, mas também de promessas.
Os olhos de todos estavam fixos nela, como se as palavras se desdobrassem em significados profundos. Deus está nos convidando não apenas a esperar, mas a agir. Ele quer que nós tomemos parte nisso. Maria percebeu que o ar estava carregado de um novo sentido. O que significava essa estrada que Ana via? O que Deus tinha reservado para eles? A pergunta pulsava em sua mente. Ela se lembrou das suas orações por seus pais e de como essa jornada tinha se tornado uma busca por cura e transformação. Então, o que faremos? Perguntou Felipe, um jovem que com frequência lutava com dúvidas. Precisamos de um plano. Precisamos saber como avançar. É isso mesmo, Felipe, Ana respondeu com vigor. Precisamos comungar nossas ideias e nossos sentimentos. Se formos divididos, não conseguiremos ver toda a beleza do que Deus está criando. Maria sentiu uma chama interior se acender. Era hora de agir. Vamos nos dividir em duplas. Hoje à tarde, devemos escrever as necessidades de cada um e as promessas que acreditamos que Deus nos fez. Depois, vamos orar por isso juntos. Seu espírito estava revigorado e esperançoso, e ela poderia sentir que outros começaram a se animar. O grupo imediatamente começou a fazer planos, suas vozes se desenrolando como um fio de milhões de pedacinhos de um quebra-cabeça que se encaixavam. Era como se a luz que eles haviam experimentado estivesse se espalhando não apenas ao redor, mas também dentro deles. Enquanto essa nova energia pulsava na sala, o coração de Maria começou a pulsar, em sintonia à ideia de colocar em prática aquela jornada. Mas, ao mesmo tempo, um pesado peso de dúvida pairava sobre ela. E se não conseguirmos? A voz interior se manifestava em meio ao clamor de fé. E se tudo isso não fizer diferença? Foi nesse momento que Ana novamente falou. Lembre-se do grão de mostarda. Nossos esforços podem parecer pequenos, mas podem mover montanhas. Suas palavras, carregadas de esperança e determinação, deixaram um rastro luminoso na sala. A atmosfera estava mudando. Não era só uma reunião de oração. Era um campo fértil, onde a fé poderia brotar. As orações eram como sementes, e Maria desejava que sua própria esperança florescesse em um milagre real, não só para ela, mas para todos que envolvia. Conforme a tarde avançava e o grupo seguiu com suas orações e revelações, Maria sentiu um profundo chamado. Estamos a ponto de viver algo grandioso. Todos estamos unidos por este propósito. O sol começou a descer no horizonte, tingindo a sala com cores quentes e reconfortantes. Um novo sopro de fé preenchia cada canto, e os olhares eram como bússolas apontando para um destino desconhecido, mas repleto de promessas. Enquanto se preparavam para encerrar aquele dia, Maria olhou para os rostos iluminados ao seu redor. E se essa jornada não fosse apenas sobre nós? Se perguntou. E se Deus quisesse que nossa fé se tornasse um farol para outros, iluminando seus caminhos sombrios? No meio desses pensamentos, um profundo calafrio percorreu sua espinha. Maria sentia que a verdadeira revelação ainda estava por vir, e que Deus tinha muito mais a lhes mostrar. Qual seria o próximo passo no plano divino? Maria acordou naquela manhã com uma energia diferente pulsando dentro dela. O cansaço das noites passadas, repletas de orações e anseios, parecia ter sido transformado em um propósito renovado. Ao levantar-se, ela olhou pela janela e viu o sol se erguer no céu, como um lembrete constante das promessas de Deus. Um pensamento lhe ocorreu. Qual seria a importância das suas orações nos próximos 40 dias? Maria sentia que cada dia seria como uma nova página em branco, pronta para ser preenchida com os passos da fé e da esperança. Esse é o tempo, sussurrou para si mesma, um tempo de ação e de transformação. Ela se lembrou das palavras de Ana e da imagem da estrada. 40 dias pareciam ser um chamado divino à jornada. Mas onde essa estrada levaria?
As dúvidas começaram a surgir novamente, mas Maria decidiu que não iria deixar que elas a paralisassem. O grupo se reuniu em um parque próximo, cercados pela natureza vibrante e vida pulsante. Os pássaros cantavam e as folhas dançavam ao vento como se estivessem ensaiando para um grande espetáculo. Maria percebeu que o cenário ao redor ressoava com seu coração, vibrando na mesma frequência divina. Hoje vamos dar início a essa jornada, disse Maria, com uma voz firme, mas suavemente emocionada. São 40 dias de compromisso, de orações e de atos de amor. Cada um de nós vai se perguntar: o que eu posso fazer para que os milagres aconteçam na vida daqueles que amamos? Os rostos visivelmente animados acenaram em concordância. Ela propôs que cada um compartilhasse suas intenções e necessidades e juntos se comprometessem a orar. O que Deus nos pediu não é só para nós, mas para os que estão à nossa volta, acrescentou. As palavras dela ecoavam profundidade e esperança. Ana, com uma luz nos olhos, começou: quero orar pela minha avó. Ela está enfrentando dificuldades com a saúde. Quero que Deus a toque com sua mão curadora. Ao seu lado, Lucas seguiu. E eu quero clamar pela proteção dos meus amigos, que estão passando por momentos difíceis. Juntos, vamos pedir pela luz nas trevas. Conforme cada membro do grupo partilhava suas preces, Maria sentia o ar se tornar mais denso com a presença de Deus. Era como se cada palavra se transformasse em um raio de luz, elevando-se até o céu. 40 dias de esperança começavam a tomar forma diante dela. Quando chegou sua vez, Maria respirou fundo. Eu quero pedir por meus pais. Eles estão tão distantes do Senhor. Sinto que essa jornada é também sobre eles e que uma transformação começa em mim, para que eu possa ser um canal de bênçãos para eles. Sua voz tremia levemente, mas havia poder nas suas palavras. Um silêncio sagrado caiu sobre eles. As mãos foram dadas e a oração começou. Cada um clamava por aquilo que mais precisava, e a sensação de pertencimento e unidade crescia a cada instante. A fé pulsava, e Maria sentia a onda de amor se espalhando entre eles. Quando terminaram, um sentimento de renovação encheu o coração de todos. Maria olhou em volta e viu lágrimas de alegria, esperança e confiança. Era o milagre da fé em ação. Esses 40 dias não serão apenas uma contagem. Eles serão uma caminhada em direção ao nosso propósito, exclamou, com o coração acelerado, ainda mantendo o foco em Deus. Mas logo em seguida, a atmosfera mudou. Uma brisa suave percorreu o parque, e um calafrio familiar percorreu a espinha de Maria. Havia mais que se desenrolaria naquela jornada. Uma revelação inesperada estava prestes a surgir. O que mais Deus tinha reservado para eles? O que se desvelaria nos próximos dias de oração e busca? Maria olhou para o céu, sentindo a expectativa crescer. A estrada estava apenas começando, e as promessas ainda aguardavam para serem reveladas. Maria acordou mais uma vez, e a luz do sol se infiltrava delicadamente pelo vidro da janela. Porém, havia algo diferente naquele dia. Uma sensação de urgência e expectativa pairava no ar, impulsionando seu coração. O novo dia ainda trazia a chama das orações na memória, mas agora parecia disposto a revelar algo mais profundo. Enquanto se preparava, o coração de Maria pulsava como um tambor. Ela não conseguia afastar a sensação de que algo estava por vir. Em cada oração, em cada ato, ela sentia a presença de Deus tão palpável que quase podia tocar. Não eram apenas palavras, eram declarações de fé que ressoavam no universo. Ela se lembrou do grupo no parque e da maneira como suas intenções se entrelaçavam, formando uma teia de luz e amor. Agora, mais certo do que nunca, Maria sabia que os 40 dias não eram uma simples jornada. Eram um cenário de aprendizados, revelações e transformações.
À tarde, o grupo se reuniu novamente. A energia era eletrizante. Os rostos estavam repletos de esperança e expectativa. Maria começou a compartilhar. Hoje vamos elevar nossas vozes em adoração e buscar algo mais profundo. Que Deus revele a cada um de nós qual é o próximo passo nessa jornada. Alguém começou a tocar violão, e as primeiras notas ecoaram pelo parque, envolvendo todos em uma atmosfera de adoração pura. As vozes se uniram, e cada canto parecia flutuar ao vento, subindo em direção ao céu. A música tinha o poder de unir os corações, e ali, naquele instante, eles eram um só corpo, clamando por algo que estava além da compreensão. Depois de um tempo, Maria fez uma pausa, e em um momento de silêncio, sentiu uma leve brisa tocar seu rosto. Uma ideia surgia em sua mente como um sussurro divino. Quem são os personagens da nossa história? O que Deus quer revelar sobre cada um de nossos alvos de oração? Não devemos apenas orar, mas também estar abertos à manifestação de como essas orações poderão se traduzir em ato. Vamos buscar conhecer mais sobre nós e o propósito de cada um. Vamos permitir que Deus busque em nós a transformação necessária para que milagres se concretizem. Os olhares curiosos se encontraram, e uma onda de determinação tomou conta do grupo. Cada um começou a contar histórias de vida, desafios e milagres passados que testemunharam. Maria percebeu que havia um padrão. Todos eles tinham sofrido, mas também experimentado graça e redenção. Foi quando ela se lembrou da oração que havia feito pela salvação de seus pais. Ali estava uma nova luz. Não eram apenas palavras jogadas ao vento, eram a essência de uma busca sincera. No final do encontro, enquanto todos se prepararam para a oração final, algo maior parecia estar se formando. Uma paz inexplicável envolvia a todos, e mesmo assim, uma sensação de expectativa pairava no ar. Maria olhou a cada um e viu não apenas amigos, mas uma comunidade unida em busca de transformação. Ao terminar, Maria decidiu que precisava buscar mais profundamente. Como poderia ela ser realmente um instrumento nas mãos de Deus? Quais seriam os passos práticos para que sua oração pelos pais se tornasse realidade? E quando as respostas começariam a se manifestar? Sentindo a urgência crescer dentro dela, Maria fez a si mesma uma pergunta que não podia ignorar. Quanto tempo mais meus pais precisarão do abraço divino? As incertezas e as esperanças coexistiam, enquanto a jornada apenas começava. O que Deus tinha reservado? Assim, uma nova era de oração e revelação se anunciava, deixando no ar um mistério que clamava para ser desvendado. O sol raiava intensamente naquela manhã, e a cidade parecia vibrar com a expectativa do que estava por vir. Maria sentia o coração pulsando forte, como se a batida de sua fé se tornasse uma sinfonia de esperanças renovadas. Os 40 dias tinham sido mais do que uma contagem. Haviam se transformado em um verdadeiro renascimento espiritual, onde cada consagração, cada oração ecoava na eternidade. Ao olhar em volta, a igreja estava cheia. Os rostos dos membros da comunidade brilhavam com um misto de expectativa e adoração. Maria tomou um momento para contemplar o caminho que percorreram juntos. A união, a força dos clamor coletivo, o respaldo de cada vida intercedendo pelos seus amados. Tudo isso formava um poderoso testemunho da força da fé. Com todas aquelas pessoas próximas, Maria subiu ao púlpito, sentindo a eletricidade no ar. Irmãos e irmãs, hoje celebramos não apenas a expectativa de um milagre, mas a certeza de que Deus já está operando em nossas vidas, exclamou, e o povo respondeu com um grito de ânimo. Hoje vamos testemunhar o poder de Deus. Os olhares se tornaram um mar de esperança, e Maria pôde sentir que algo extraordinário estava prestes a se materializar. Então, como um sussurro doce que percorre a alma, a voz de Deus ecoou em seu coração.
Estou contigo. Prepare-se. Um calafrio envolvente fez seu corpo arrepiar. Era a confirmação de que a manifestação da cura de seus pais se aproximava. O pastor se levantou, conduzindo as orações em um tom forte e firme. Preparem-se, pois vamos clamar pelo céu, nossas vozes unidas como a trombeta da vitória. E assim, no calor do momento, as vozes se ergueram em um clamor fervoroso, à medida que a adoração se transformava em um canto unânime. Enquanto tudo isso acontecia, Maria lembrava da luta de seus pais, da dor e do sofrimento que enfrentavam. Deus, como desejamos vê-los saudáveis! Ela clamou internamente, decidida a não ceder à dúvida. Com os olhos cerrados e a fé ardente no peito, sentiu as mãos de sua comunidade apertando a dela como um lembrete de que não estava sozinha. Após minutos que pareciam a eternidade, Maria respirou fundo e disse: hoje é o dia da decisão. Hoje, como um corpo, vamos servir a Deus e declarar que a cura já chegou. E nesse momento, algo maravilhoso aconteceu. A atmosfera ao redor começou a vibrar. O som de uma onda poderosa parecia ecoar nos céus, e Maria sentiu uma corrente de energia, um calor que percorria sua pele. Foi então que, subitamente, um grito potente cortou o ar. Olhem! Uma mulher do público estava de pé, seu rosto radiante de alegria. Minhas dores se foram, eu estou curada! O espanto tomou conta da congregação e as vozes enalteceram a vitória. Mas não parou por ali. Outros milagres começaram a surgir, pessoas se levantando, clamando por mudanças, revelando que Deus estava se movendo em meio ao povo. Maria, com lágrimas nos olhos, reconheceu a mão de Deus ali. Sabia que a promessa para seus pais estava prestes a se concretizar. E como se atenta a seus pensamentos, o pastor ergueu os braços e convoca: agora, vamos orar por aqueles que amamos, que não estão aqui. Vamos entregar a Deus as vidas que precisamos ver transformadas. Ele convidou Maria a se juntar a ele na frente. Com coragem, ela começou a chamar o nome de seus pais. Em nome de Jesus, eu clamo pela cura dos meus pais. Passem suas mãos sobre eles, Senhor. Faça-o agora. A intensidade da oração lotou o espaço e a fé fluiu como um rio. Maria sentiu a dúvida se desvanecer, dando lugar a uma certeza indescritível. Seus pais seriam impactados. Sua conexão com eles estava renovada. Enquanto oravam, uma onda de som começou a ressurgir, preenchendo a igreja com um poder inegável. Os nomes das pessoas estavam nos lábios de todos. Aquela atmosfera de amor e certeza, como um abraço divino, transpassava corações e envolvia a comunidade em uma colcha de fé. Nos momentos finais daquele culto intenso, Maria levantou a cabeça e sentiu a presença de Deus com uma profundidade jamais sentida antes. A luz que havia começado a brilhar através das orações se manifestava e contagiava a todos, como um raio de sol rompendo as nuvens pesadas. Aquele era o momento de testemunho. Uma a uma, as pessoas foram compartilhando suas experiências, glorificando a Deus por cada milagre. Maria ouviu histórias de transformações e renovação que não apenas a deixaram emocionada, mas também a fortaleciam em sua própria jornada. Então, ao final daquela jornada de 40 dias, enquanto a congregação se ajoelhava, Maria olhou para os céus e, com um sorriso que irradiava gratidão, ofereceu sua mais sincera oração. Obrigada, Senhor. O teu abraço divino se estendeu sobre nós, e a transformação que buscamos não é apenas por nós, mas por aqueles que precisam conhecer a tua glória. Que a luz que recebemos hoje brilhe em nosso caminho e na vida dos nossos amados. A resposta do céu era clara e palpável. Maria sabia que a jornada não terminara ali, era apenas o começo de algo magnífico. Com o coração em festa, sentiu-se impulsionada a agir, a semear mais fé, a ser um farol de esperança e um testemunho da grandeza de Deus. E assim,
Ao sair da igreja, um novo amanhecer começou. Maria não apenas havia encontrado a cura para seus pais, mas descobrira um propósito divino a ser compartilhado. O abraço de Deus, tão esperado, já estava ali, presente em cada olhar, cada sorriso e cada ato de amor e fé. Se você também deseja fazer parte dessa jornada espiritual e deseja transformar sua vida através da fé, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Deixe um like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Assim, mais pessoas poderão receber essa mensagem poderosa. Comente suas reações e testemunhos sobre esse final impactante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa manifestação de fé e esperança. Você só precisa se mover e permitir que a luz divina brilhe através de você. Vamos juntos, porque o tempo de agir é agora.